Difícil imaginar como Arcane conseguiu combinar duas coisas tão perfeitamente: governantes e esgoto. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Arcane é uma série animada de fantasia científica baseada em um jogo chamado League of Legends, desenvolvida a partir de uma parceria entre a Netflix e a Riot Games. Atualmente, League of Legends é um dos jogos mais populares do mundo, com cerca de 8 milhões de jogadores online simultaneamente. A Riot Games, que controla o jogo, já vem buscando formas de tornar a sua história mais popular há alguns anos. Dentro de suas ações, pode-se citar a criação de livros, histórias em quadrinhos em parceria com a Marvel, jogos de tabuleiro e pequenas animações. No entanto, a ideia com a criação da série é expandir essa relação com o público a um outro nível. Mesmo que Arcane desenvolva a história de um jogo de nicho muito específico, é notório que o público geral tem adorado os episódios, com a série ultrapassando o Round 6 em 38 países em seu lançamento. Mesmo para aqueles que não conhecem nada desse universo, Arcane aparentemente conseguiu entregar tudo o que uma animação de qualidade deveria ter: bons personagens, história cativante e animações bem feitas. Tanto é que a série alcançou incríveis 9.4 pontos no IMDb, site em que os usuários classificam séries, sendo a melhor pontuação de uma série da Netflix nesse ranking. Dessa forma, é válido analisar e destacar os pontos fortes e algumas contradições políticas que podem ser observadas na trama. Mas, antes disso, cabe fazer a apresentação do universo em que se passa a série e como ele funciona, pois isso auxiliará no entendimento das intrigas em Arcane. Toda a história de League of Legends se passa em Runeterra, um mundo mágico habitado por diversos povos, o que inclui povos culturalmente mais ferozes, espantosos, traiçoeiros, pacíficos e etc. Há também todo um passado e uma cultura para cada povo, fazendo com que eles sejam únicos em suas características individuais. Além disso, a região em que cada povo mora também é um fator norteador, já que os recursos naturais de cada região são diferentes. No atual momento, Runeterra é dividida em diversas áreas: Freljord, Demacia, Noxus, Shurima, Ixtal, Targon, Piltover e Zaun, Ionia, Águas de Sentina e Ilhas das Sombras, além de algumas outras regiões que não ficam exatamente em Runeterra, mas isso é secundário. Arcane, a série da Netflix, se passa em Piltover e Zaun, uma das regiões citadas. Em suma, Piltover e Zaun são duas cidades-estados que controlam boa parte das rotas de comércio desse universo. O nome das duas sempre é dito em conjunto, pois as duas cidades são construídas exatamente no mesmo lugar. Confuso? Vamos lá! Algum dia, Piltover e Zaun já foram a mesma cidade. No entanto, a desigualdade causada pelos governantes da cidade foram obrigando os mais necessitados a sobreviverem como podiam. Não havia mais espaço e muito menos dinheiro para que eles tivessem suas casas na superfície. Portanto, houve a construção de uma nova cidade no subterrâneo da cidade original. Com isso, a cidade que fica acima da terra é conhecida como Piltover, enquanto a cidade que fica abaixo é chamada de Zaun. Piltover e Zaun possuem características bastante distintas, tanto culturalmente quanto socialmente. Piltover se auto-intitula como a Cidade do Progresso, lar dos inventores de tecnologia visionários e cientistas ricos. Por ficar na margem de um oceano, milhares de navios passam por seus portos todos os dias. Aprofundando-se em Piltover, cabe destacar que eles possuem um governo, mas não há um presidente, e sim um conselho formado pelos mais ricos clãs mercantis. Ou seja, é ali que eles lutam para criar leis aleatórias que os manterão como os mais ricos de Piltover, assim como ocorre em qualquer governo. Apesar disso, os moradores da cidade são empreendedores natos em tecnologia e apoiam o livre comércio acima de tudo, o que dificulta em muito as interferências do governo. Além disso, há uma grande novidade na cidade: a tecnologia Hextech, que são ferramentas que canalizam o poder de cristais raros e mágicos. Guarde o nome, Hextech. Por sua vez, Zaun é uma cidade subterrânea bastante poluída, pois recebe todos os restos de Piltover. No entanto, Zaun também é conhecida por receber cientistas controversos, imprudentes, mas geniais,
E devido a isso, a cidade possui um grande número de fábricas que produzem gases tóxicos. Conhecida como o esgoto de Piltover, Zaun também tem um mercado clandestino ativo, longe da lei de Piltover. Com isso, Zaun é controlada por diversas gangues, como facções criminosas paralelas ao governo. Como consequência, suas fábricas não possuem leis, mas estão bem longe de serem fábricas do Ancapistão, pois elas invadem a propriedade de outros indivíduos com seus resíduos tóxicos. Como não há justiça para combater esse tipo de coisa, os moradores de Zaun tiveram que aprender a conviver com uma sensação abrasiva e química na garganta. Ao contrário de Piltover, os Zaunitas desenvolveram uma tecnologia chamada Kimtech, que possui grandes semelhanças com a Hextech, mas é explosiva, tóxica e perigosa. Após essa longa introdução, vamos à série. Cabe ressaltar que ao menos pequenas informações dos episódios da série precisarão ser ditas, e portanto, se você não gosta nem mesmo de spoilers leves, recomendamos que pare o vídeo e volte apenas quando tiver assistido a série. Arcane mostra uma parte da história de alguns personagens jogáveis de League of Legends, que se relacionam totalmente com a história contada anteriormente. Logo no início da série, vemos a criação da tecnologia Hextech e como os governantes de Piltover se opuseram ao progresso que eles tanto dizem defender. Primeiro, houve a tentativa de proibição. Após não conseguirem, tentaram aumentar a burocracia na produção de ferramentas Hextech. Assim como na realidade, burocrata algum é a favor do progresso, a não ser o de si próprio e de seus amigos. E é óbvio que novas tecnologias sempre atentam contra o status quo. Há um exemplo bastante saturado no meio libertário que serve como exemplificação disso. Imagine uma sociedade em que ainda não há energia elétrica, por isso velas eram uma excelente fonte de luz. No entanto, com a invenção de lâmpadas e o controle da energia elétrica, a posição que as velas possuíam no mercado certamente ficou ameaçada. O que políticos fariam em uma situação dessas? Deixariam o livre mercado agir e deixar que as pessoas adotem as lâmpadas livremente ou cederiam à pressão das fábricas de velas que já são grandes e possuem um mercado consolidado, dando milhões de impostos por ano ao governo? Em Arcane, temos a exata representação desse dilema político. Burocratas não gostaram de novas tecnologias e fizeram de tudo para impedir o criador da tecnologia Hextech de seguir com seu projeto. Ainda bem que Satoshi Nakamoto se mantém anônimo. Quanto a Kimtech, não há muito o que argumentar. São ferramentas danosas ao corpo, mas se o indivíduo está as usando de forma pacífica e sabe dos perigos ao próprio corpo, isso é totalmente libertário. No entanto, as ferramentas Kimtech são utilizadas majoritariamente pela facção criminosa que controla Zaun, o que as torna armas nas mãos dos criminosos. Assim como na realidade, toda facção criminosa concorre com a maior facção criminosa de todas, o Estado. Ao final do processo, a luta entre o Estado e facções é uma luta por quem vai ter o direito de praticar violência em uma região delimitada. E o embate entre Zaun e Piltover demonstra claramente isso. E é claro, não poderia se deixar de falar sobre os conchavos que ambas as máfias fazem entre elas. Os chefões de Piltover e Zaun a todo momento estão fechando acordos sobre quem vai pagar por determinado crime ou quem será morto. Ao final, as duas máfias sabem que uma competição faria com que as duas saíssem no prejuízo. Por isso, acordos são necessários para que ambas continuem parasitando suas sociedades em paz. Ainda assim, há como se discutir sobre se Zaun e Piltover são símbolos de livre mercado. Se Zaun tem um mercado negro, isso quer dizer que Piltover não é tão liberal assim, ao ponto de deixar um livre comércio puro. Ainda, o discurso progressista em Piltover extrapola os níveis comuns. Tanto é que Piltover tem um dia chamado de Dia do Progresso. E sabemos, por experiência própria, que carregar a palavra progresso na bandeira, afinal, só quer dizer uma coisa: socialismo atrás de socialismo. Além disso, é evidente também que elas não possuem sistema de justiça privados. Tanto Piltover e Zaun são cidades que possuem alguma máfia no comando que ditam os rumos da sociedade. Mas Piltover, apesar de manter suas aparências na superfície terrestre como uma cidade pura e tecnológica, é tão podre quanto Zaun.
Foram eles os responsáveis por invadirem e expulsarem os aunitas para o subterrâneo da cidade. Assim, criou-se uma divisão de classes, burocratas e corporativistas contra indivíduos destinados ao esgoto. Mesmo que muito pouco da violência de Zaun seja legítima defesa, é interessante refletir sobre isso. Até que ponto você deixará os burocratas te colocarem no esgoto? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!